Olá pessoal, tudo bem? Então eu tô aqui para falar para vocês hoje sobre o comportamento da birra, né? Eu falei lá no Instagram, né, nos stories, que eu ia estar postando, um vídeo sobre o assunto, só que eu vou precisar da ajuda de vocês e é um convite para que vocês assistam uma série de vídeos sobre esse assunto, né? Eu não vou conseguir colocar hoje todos os conteúdos necessários para você entender esse comportamento, então eu vou dividir esse vídeo em algumas partes e hoje a gente vai estar falando um pouquinho para que a gente entenda, né, como se dá o comportamento de birra e como é a nossa atitude enquanto pai e mãe, o que será a nossa intervenção. Eu preciso explicar para vocês um pouquinho sobre o cérebro de cima e o cérebro de baixo. Né, a gente vai falar que tem dois tipos de birra, né? Tem a birra que é acionada pelo cérebro de cima e tem a birra acionada pelo cérebro de baixo. Desde da nossa formação quanto criança, né, o nosso cérebro está em formação. Então esse cérebro de cima, esse cérebro de baixo, o que que eles são responsáveis no nosso comportamento? O cérebro de baixo, a gente diz que é um cérebro mais primitivo, que é responsável, né, como se fosse uma casa, né, um andar de cima, um andar de baixo. O andar de baixo é o que dá os nossos comportamentos instintivos, né, os impulsos, onde vem a raiva, né, onde a gente fala que são aquelas emoções mais fortes, né, então vem desse andar de baixo. E ao longo da nossa formação, a gente vai condicionando, criando esse andar de cima, né? Como se a gente, além de criar ele, né, o andar de cima, a gente vai mobiliando, né? A gente vai tomando composição desse andar de cima, né? Mas esse andar de cima que é responsável por esse autocontrole, essa autocompreensão, a empatia, né? Essa organização dos nossos impulsos, né? Que a gente possa primeiro pensar, vir para o andar de cima para depois chegar no andar de baixo, a nossa reação, ela é uma formação, né? Então a gente não nasce com esse andar de cima pronto, né? E os estudos, né, vão dizer que esse andar de cima só vai ter a sua completude na vida adulta, né? E se for, ela vai ter essa completude, todas as mobílias e tudo que é necessário realmente, se tiver uma intervenção correta. Então é por isso que eu tenho trazido algumas informações para você, pai e mãe, né? Porque realmente essas informações, né, tendo esse conhecimento, a gente pode ter uma intervenção, né, mais consciente para que a gente gere, né, essa completude do cérebro, né, e que a gente vai ver pelo resultado do comportamento dos nossos filhos, né? Que a gente vê que ele tem um comportamento adequado, que ele tem uma consciência, que ele tem um autocontrole, né? Que ele consegue viver em harmonia com a comunidade, não que ele segue todas as regras, né? De uma forma também instintiva, de uma forma sem compreensão, sem análise, sem julgamento, né? Mas que ele consiga estar consciente, com responsabilidade e com ação nessa comunidade. Então, quando a gente entende o que faz o nosso cérebro do andar de cima e o andar de baixo, a gente vai colocar na situação da birra. A birra nas crianças, né, nessa primeira infância, né, ela pode ser acionada pelo andar de cima e também pelo andar de baixo. Hoje eu vou colocar o início disso para vocês, que eu vou falar um pouquinho sobre a birra no andar de cima. Então eu falei que o andar de cima é responsável por essa, né, ele já tem essa compreensão, ele tem a consciência. E a criança, quando faz uma birra com o andar de cima, é aquela birra que você, pai, você consegue analisar e observar que é uma birra intencional. Ela tem essa intencionalidade para ganhar algo. Por exemplo, ela está no shopping, né? E aí ela vê um brinquedo que ela fala que ela quer aquele brinquedo da agora e se joga no chão, ou grita, ou bate o pé, ou fica parado porque não vai sair dali enquanto você não dá o brinquedo que ela quer.
E o que a gente fala que quando você observa isso e você tem duas formas, né, de consequências depois desse comportamento. Ou você cede e ela logo para a birra, ou você, por exemplo, pode tirar um privilégio dela e falar assim, então se ela tiver esse comportamento, né, você não vai dar o que ela quer e além disso ela não vai sair com as amigas na parte da tarde ou não vai passear no parquinho, né? Você vê logo que ela se recompõe, né? Ela volta, né, para o seu comportamento natural, normal e você consegue seguir o seu passeio no shopping. Então, se você observa que dando essas duas consequências logo ela para a birra, porque essa realmente são as birras intencionais, que é acionada pelo cérebro da parte de cima. E o seu comportamento enquanto pai é muito fácil a gente conseguir controlar esse tipo de birra, né? É claro que eu não te falo para você ceder, né? A gente fala não cede a chantagem do terrorista, né? Não pode, nessa situação, né? A única possibilidade do seu comportamento enquanto pai, né? É que você não ceda esse tipo de birra, né? Você tem que fazer a intervenção, falar que esse não é o melhor comportamento, né? E que tem consequências se ela continuar nesse comportamento, né? Perder algum privilégio, ficar de castigo, né? E aí logo você vai perceber que ela vai voltar, né? Ela vai parar esse comportamento. E esse tipo de birra, ele tende a desaparecer, né? A diminuir pelo menos, porque ela realmente, a criança entende, né? E ela vai ter essa compreensão que ela não vai voltar a ter esse comportamento porque ela entende que isso não é eficaz, né? Realmente ela não está ganhando o que quer, né, na hora que quer ou como ela quer, né? Porque você não está cedendo a esse comportamento, né? E além de tudo, tem as consequências desse comportamento inadequado e que você vai fazer essa consequência até o final, né? Então a gente já explicou em outros vídeos que a gente também precisa mostrar para as crianças, né, que existem consequências para os nossos comportamentos, então você precisa ser consistente e persistente no que você falou. Então logo ela vai voltar, né, e logo esse comportamento tende a diminuir, tá bom? Então essa é uma dica para as birras, né, quando é acionada pelo cérebro da parte de cima. E no próximo vídeo eu vou falar para você de outros tipos de birra que às vezes tira mais a nossa paciência, né? Que a gente tende a ficar um pouco mais sem saber o que fazer, que são as birras quando são acionadas pelo cérebro da parte de baixo. Mas então é meu convite para que você veja o próximo vídeo. Até mais!